Antigamente, a WWE era considerada um lugar onde apenas os mais fortes sobreviviam. Mas força não significava apenas desempenho no ringue, mas também o quão bem se podia suportar a pressão psicológica nos bastidores. Jovens talentos eram testados, provocados, humilhados, muitas vezes até os seus limites pessoais. Alguns resistiam, outros se desfaziam silenciosamente e desapareciam sem que ninguém percebesse. Hoje, vamos dar uma olhada implacável em histórias reais de bullying nos bastidores da WWE. Histórias que mostram o quão brutal esse mundo realmente podia ser. E tudo começa com uma equipe que mal teve chance de se defender. Top 1. Chad Weeks e Tank Toland, The Dicks. Para Chad Weeks e Tank Toland, a sua passagem pela WWE começou com um gimmick que os tornou vulneráveis desde o início. Como a dupla The Dicks, eles estavam longe de serem populares entre os veteranos, especialmente com JBL. O que se seguiu não foi uma brincadeira inofensiva, mas uma série de humilhações direcionadas nos bastidores. Os dois foram forçados a beber grandes quantidades de álcool. Suas roupas de ringue foram destruídas no vestiário, e eles foram publicamente ridicularizados, sem uma verdadeira maneira de escapar. O ponto mais baixo veio quando Chad Weeks foi arrastado para o chamado Wrestler's Court. Lá, ele foi ridicularizado por seu gimmick e atacado pessoalmente até que desabou emocionalmente. Mais tarde, a situação escalou ainda mais, quando veteranos forçaram Chad e Tank a lutar um contra o outro, uma verdadeira briga de punhos, na qual até dinheiro foi apostado. Chad, já embriagado e mentalmente esgotado, perdeu o controle. Tank venceu a luta, recebeu aplausos, mas ambos pagaram o preço. A WWE os demitiu pouco depois. Não por falta de talento, mas porque não conseguiram suportar um sistema tóxico. Uma pergunta permanece. Quantas carreiras terminaram antes mesmo de poderem começar? Top 2. Palmer Cannon. Palmer Cannon não era um personagem barulhento, um provocador, nem um rebelde. Ele era considerado um wrestler calmo e respeitoso, que seguia todas as regras nos bastidores e não causava problemas a ninguém. Exatamente isso o tornava vulnerável na cultura da WWE da época. Nos bastidores, Cannon foi alvo dos mesmos veteranos que já haviam pressionado sistematicamente outros talentos, principalmente JBL e Chris Benoit. O que começou como um teste se transformou, ao longo de meses, em um estresse psicológico constante. Segundo relatos de colegas, Palmer era constantemente provocado, insultado e exaurido mentalmente. As palavras usadas eram tão extremas que até mesmo companheiros de longa data disseram mais tarde que não queriam repeti-las. Durante uma turnê europeia, a pressão finalmente atingiu o auge. Palmer Cannon deixou o hotel no meio da noite, reservou um voo por conta própria e deu as costas à WWE. 6 meses de humilhação permanente foram suficientes. É particularmente impressionante que o próprio JBL tenha admitido abertamente mais tarde ter desempenhado um papel decisivo na saída de Cannon. O próprio Palmer disse, em retrospecto, que embora tenha deixado a WWE, pelo menos manteve sua dignidade. Mas a pergunta persiste. Se um profissional discreto é levado tão longe, quantos outros sofreram em segredo sem nunca serem ouvidos? Top 3. Chris Masters. Quando Chris Masters chegou à WWE em 2005, era jovem, inexperiente e impressionado com tudo ao seu redor. Exatamente isso o tornou o alvo perfeito. Durante sua primeira turnê Tribute to the Troops, ele foi designado para um grupo onde JBL e Bob Holly davam as ordens. Para Masters, isso não significava um momento de paz. Ele era incessantemente provocado, insultado e psicologicamente pressionado. Até que toda a sua segurança desapareceu. Sentia-se constantemente pisando em ovos, com medo de dizer algo errado e, com isso, encerrar sua carreira. Masters descreveu mais tarde como essa forma de assédio visava especificamente quebrar emocionalmente os jovens wrestlers. Não se tratava de respeito ou disciplina,
mas de destruir a autoconfiança e demonstrar poder. JBL e outros veteranos queriam ver como alguém reagiria ao ser levado ao limite. Para um novato como Masters, isso era um fardo extremo, pois ele acreditava firmemente que resistir poderia custar-lhe o emprego. Mas anos depois, algo mudou. Quando JBL tentou novamente intimidá-lo, Masters decidiu não mais se calar. Ele revidou verbalmente, defendeu-se e deixou claro que não se deixaria mais humilhar. Surpreendentemente, o bullying acabou exatamente ali. Isso levanta uma questão amarga. Por que era preciso se defender para ser respeitado como pessoa? Top 4. Matt Striker. Matt Striker chegou à WWE com um histórico incomum. Ele havia sido professor, era educado, eloquente, e exatamente isso lhe trouxe problemas rapidamente nos bastidores. Um comentário imprudente, no qual ele comparou a mudança de Raw para SmackDown com a transição da faculdade para o ensino médio, foi suficiente para marginalizá-lo. No dia seguinte, Striker imediatamente sentiu que algo havia mudado. Portas se fechavam, conversas silenciavam. Ninguém mais queria ser associado a ele. Quando Chris Benoit o confrontou, Striker esperava o pior. Mas a portas fechadas, Benoit mostrou um lado diferente. Ele explicou que, embora tivesse que repreender Striker publicamente para dar o exemplo, ele também o ajudaria. JBL, por outro lado, não conhecia zonas cinzentas. Por semanas, ele gritou com Striker, o humilhou na frente de outros e o levou mentalmente ao limite. Durante uma turnê europeia, a situação escalou quando um JBL bêbado tirou Striker da cama no meio da noite e o provocou publicamente em um bar de hotel. Striker decidiu não recuar. Ele permaneceu calmo, manteve-se firme e não se deixou intimidar. No dia seguinte, ele recebeu reconhecimento inesperado de The Undertaker, que expressou respeito por seu comportamento. A partir desse momento, o bullying cessou, mas a pergunta permanece. Por que alguém precisava ser testado antes de simplesmente poder trabalhar em paz? Top 5. The Miz. Quando The Miz chegou à WWE, para muitos no vestiário ele não era um wrestler de verdade. Seu histórico em reality TV o tornou alvo de zombaria e rejeição aberta, especialmente de JBL. Este até usou as transmissões ao vivo para expressar publicamente seu ódio pessoal. Na mesa de comentários, ele xingava Miz diante de milhões de espectadores, o ridicularizava e o retratava como alguém que não pertencia àquele mundo. Para um jovem performer, isso era um enorme fardo psicológico, pois não havia lugar onde ele pudesse escapar da pressão. Mas o auge da humilhação veio longe das câmeras. Após um incidente inofensivo, em que Miz comeu perto do árbitro Scott Armstrong, ele foi banido do vestiário por Chris Benoit. De repente, ele era um pária em sua própria empresa. Por 6 meses, ele não podia se trocar com os outros wrestlers, tinha que usar banheiros públicos e vivia constantemente com medo de que sua carreira pudesse terminar a qualquer momento. Ninguém lhe explicou abertamente quanto tempo essa punição duraria, ou o que ele poderia fazer para acabar com ela. Somente após uma forte luta contra The Undertaker, tudo mudou. Com o consentimento silencioso dele, Miz foi autorizado a retornar ao vestiário. Sua carreira começou a decolar lentamente. Mas quantos não teriam sobrevivido a esse caminho, sem esse ponto de virada? Top 6. Justin Roberts. Justin Roberts não era um wrestler, mas um anunciador de ringue. E exatamente isso o tornava um alvo fácil. Jovem, ambicioso e cheio de respeito pelo negócio, ele vivia seu sonho sem saber o quão impiedosa a realidade nos bastidores podia ser. Especialmente JBL e Chris Benoit fizeram de sua vida um inferno. Roberts era xingado, ridicularizado e sistematicamente intimidado. Colegas repetidamente o aconselhavam a simplesmente não ceder, mas mesmo isso pouco ajudava, pois os ataques nunca cessavam. Ficou particularmente traiçoeiro durante uma turnê europeia. Lá,
o passaporte de Roberts desapareceu repentinamente de sua bagagem. Sem documentos, ele não podia viajar com o resto do roster e teve que ficar para trás sozinho para solicitar um novo passaporte. Mais tarde, ele soube que JBL queria até mesmo pressionar outros wrestlers a cometer o roubo. Quando Roberts finalmente retornou ao Seattle Maniac, o incidente não foi levado a sério pela gerência, mas descartado com comentários cínicos. Em seu livro, Roberts descreveu como esse período o destruiu emocionalmente. Ele foi levado às lágrimas, jogado para fora do ônibus de talentos e publicamente humilhado. Somente anos depois, a cultura começou a mudar lentamente. Mas a pergunta permanece: quantos não-wrestlers sofreram em silêncio porque não tinham voz para se defender? Top 7. Joey Styles. Joey Styles era uma das vozes mais conhecidas do wrestling, mas nos bastidores, seu status valia pouco. Durante uma turnê no Iraque, ele foi assediado por JBL por um longo período. Começou com insultos constantes, comentários depreciativos e zombaria pública, mas rapidamente se transformou em provocações direcionadas. JBL jogava bebidas em sua cabeça, o xingava na frente de outros e buscava constantemente a confrontação. Aparentemente na esperança de quebrar Styles ou forçá-lo a uma reação. Para alguém que não era um wrestler ativo, havia poucas maneiras de escapar. O ponto de virada veio no voo de volta. Um JBL bastante alcoolizado atacou fisicamente Joey Styles, o agarrou e o empurrou brutalmente em seu assento. Naquele momento, Styles decidiu não mais ficar parado. Quando o JBL passou novamente por ele, Styles pulou e partiu para o ataque. Ele derrubou o JBL e o socou antes que outros pudessem intervir. Não foi um ato planejado, mas uma reação espontânea após semanas de humilhação. Este incidente mudou tudo. Muitos relataram mais tarde que JBL ficou significativamente mais calmo depois disso e se retraiu no vestiário. A pergunta, no entanto, permanece. Por que teve que chegar a esse ponto para que o respeito fosse estabelecido? Top 8. Howard Finkel. Howard Finkel foi por décadas uma das vozes mais conhecidas da WWE. Mas nos bastidores ele frequentemente não era tratado como uma lenda. Em vez disso, era considerado um alvo fácil para zombaria e humilhações. Wrestlers, comentaristas e até mesmo superiores o transformavam no centro de piadas que há muito não eram mais inofensivas. Particularmente doloroso foi um incidente no chamado Wrestlers Court, onde Finkel foi publicamente exposto, até que desabou emocionalmente. Para muitos, era apenas entretenimento. Para ele, um momento de profunda humilhação. O trágico da situação de Finkel era que ele nunca revidou. Ele não era um beberrão, nem um personagem barulhento, mas alguém que evitava conflitos e esperava que as coisas se acalmassem por conta própria. Exatamente essa reserva o tornava ainda mais vulnerável em um ambiente tóxico. Colegas como Lance Storm admitiram mais tarde que achavam o que estava acontecendo errado, mas calaram-se por medo das consequências. Ninguém queria se tornar um alvo. Howard Finkel permaneceu, suportou em silêncio e pagou um alto preço emocional por isso. Sua história levanta uma pergunta incômoda. Quantas lendas foram mantidas em segundo plano nos bastidores, apenas porque nunca pediram respeito em voz alta? Top 9. Stevie Richards. Para Stevie Richards, o tempo no Right to Censor tornou-se uma das fases mais difíceis de sua carreira na WWE. Embora ele mesmo não tivesse feito nada de errado, ele se viu entre as frentes de uma luta interna pelo poder. The Godfather, cujo papel bem-sucedido e popular teve que ser subitamente abandonado, estava frustrado, zangado e emocionalmente exausto. Em vez de processar essa raiva abertamente, ele a direcionou contra Richards, o líder do grupo. As tensões não eram barulhentas ou abertamente agressivas, mas frias, duradouras e desgastantes. Nos bastidores, Richards sentiu que estava sendo isolado. Conversas cessavam, olhares eram evitados, e ir trabalhar a cada semana parecia mais pesado do que a anterior. The Godfather
o fazia sentir que ele era responsabilizado por uma situação que ele mesmo não havia causado. Richards entendia racionalmente por que o clima estava tão envenenado, mas isso não o tornava emocionalmente mais fácil. Ele tinha que viver regularmente com a incerteza se sua posição na empresa ainda estava segura. Esse tipo de exclusão silenciosa deixou marcas profundas. Steve Richards disse mais tarde que doía ser rejeitado por algo pelo qual ele não tinha culpa. A pergunta permanece: quão destrutivo pode ser o silêncio, quando ninguém tem a coragem de intervir? Top 10. Jacques Rougeau em Dynamite Kid. O último item desta lista nos leva a um canto particularmente sombrio da história do wrestling. Dynamite Kid era conhecido por seu comportamento brutal nos bastidores. Ele visava especificamente colegas que considerava mais fracos e os atormentava sistematicamente. Jacques Rougeau tornou-se uma de suas vítimas. Por um longo tempo, ele foi provocado, ameaçado e agredido fisicamente, até que a situação saiu completamente do controle. Quando Rougeau considerou reclamar com a gerência, Dynamite Kid reagiu com violência aberta e o espancou brutalmente nos bastidores. Para Rougeau, estava claro que havia perdido sua posição no vestiário. Nesse mundo, o silêncio era considerado fraqueza. Então, ele decidiu dar um passo drástico. Ele confrontou Dynamite Kid e revidou, mais forte, mais determinado, com a mensagem clara de que o limite havia sido ultrapassado. Este momento marcou uma completa inversão das relações de poder. O homem que por anos havia aterrorizado outros estava de repente ele próprio quebrado. Em seguida, Dynamite Kid deixou a WWF, vendeu sua casa e se retirou. Restou a amarga constatação de que a violência só terminou quando alguém estava disposto a revidá-la. Mas a que preço? Essas histórias mostram um lado da WWE sobre o qual se calou por muito tempo. Por trás do brilho do ringue, do aplauso dos fãs e dos grandes nomes, escondia-se uma cultura onde o medo, a humilhação e o abuso de poder eram frequentemente parte do cotidiano. Alguns se levantaram, outros se quebraram em silêncio, e muitos carregaram essas experiências por toda a vida. A pergunta é: esse mundo realmente mudou, ou apenas aprendeu a calar-se melhor? Se este vídeo abriu seus olhos, deixe um like e se inscreva no canal para não perder mais histórias reais do lado sombrio do wrestling.